Nessa aula eu vou te ensinar um padrão de fluxo de velas, um padrão de continuação no movimento, para você sempre operar a favor do mercado, para você operar sempre a favor do pessoal que está comprando e operar a favor do pessoal que está vendendo. Então nessa aula você vai aprender esse padrãozinho que representa a continuação no movimento. Antes de mais nada, se você é novo no canal, já se inscreva, deixe seu like, me siga lá no Instagram, que todos os dias é uma caixinha de pergunta e eu posso te responder em formato de vídeo. Então sem enrolação, bora dar início para essa aula maravilhosa. Então, o que vai ser um padrão de continuação? Sempre quando a gente identificar duas velas da mesma cor, por exemplo aqui, identifiquei duas velas vermelhas, identificamos que a segunda vela, o corpo dessa vela, conseguiu superar o pavio da vela anterior. O corpo dela conseguiu romper. Se ela conseguiu romper e ela deixou o pavio para cima e para baixo, essas duas velas tem que deixar assim pavio aqui, ó. Pavio em cima, pavio em cima, pavio embaixo, onde que a segunda vela, o corpo dessa vela consegue romper o pavio dessa vela. A gente já tem sinal que o mercado está apresentando padrão de continuação. Então você poderia operar para venda aqui, mas calma, não é só isso. Por exemplo, aqui também, ó, o mercado fez aqui de novo. Fez duas velas da mesma cor, onde a segunda vela, o corpo dela consegue romper o pavio da vela anterior. Se você observar, essas duas velas deixam o pavio embaixo, em cima e em cima. É isso que você tem que entender. Duas velas da mesma cor. Então aqui, ó. Duas velas da mesma cor. O corpo da segunda tem que romper o pavio da anterior. E essas duas velas tem que deixar pavio. E deixar pavio não é só para cima ou não é só para baixo. Tem que ser para cima, para baixo e para cima, para baixo. As duas têm que ter pavio nas suas duas extremidades para indicar uma continuação do movimento. Aí você vai perguntar para mim, mas aqui fez aqui um padrão de continuação para venda, você operou vendido e tomou loss. Fez padrão de continuação para compra, você operou comprado e deu loss também. E como você vai evitar esses possíveis loss? O padrão em si é esse. Fez aqui padrão onde duas velas, a segunda vela, o corpo, consegue romper o pavio da vela anterior, deixando o pavio aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, já é um padrão de continuação. Você já tem leitura para você operar uma venda. Presta atenção, você não vai entrar, você não vai fazer sua entrada quando acontecer só isso. Então, não é porque fez padrão de venda, padrão de continuação, é que você vai pegar essa continuação aqui. Lembra, tem que observar todo o cenário. E qual que seria observar todo o cenário? Primeiro, observar se o mercado não fez rejeição. Então aqui, padrão de continuação. Se você olhar aqui para trás, onde vai ter a nossa pernada de venda? Então, a gente tem pernada de venda aqui, a gente tem pernada de venda aqui, a gente tem pernada de venda aqui. Se a gente for olhar o pavio dessa vela e olhar aqui para trás, você pega sempre o que? A primeira vela do movimento, a primeira vela do movimento, a primeira do movimento, a primeira do movimento. Só que no caso, se você olhar aqui para trás, a gente tem o que? O corpo e o pavio. Aí se essa vela já conseguiu tocar ou o corpo ou o pavio, rejeitando esse movimento de venda, rejeitando esse domínio vendedor, aí você não pode operar. E aqui no caso, fez uma leitura de reversão. Então aqui o contexto do gráfico foi de reversão para um padrão de continuação no movimento. Então nesse caso aqui a gente tem o quê? Um padrão de continuação, só que o contexto do gráfico não está mostrando isso. O contexto do gráfico está mostrando aqui contexto de reversão. E a gente não pode fazer isso. Sempre que o padrão for de continuação, o contexto tem que ser de continuação. Então, no caso aqui, padrão de continuação, contexto deveria ser de continuação, não pode ser um contexto de reversão, porque aqui teve contexto de reversão, só que na verdade também, se o corpo dessa vela já consegue tocar em simetria com esse pavio, aqui a gente tem dois cenários. Aqui é um padrão de continuação, porque se a gente for juntar essas duas velas, aqui a gente tem um padrão de continuação. Só que se você for observar somente essa velinha aqui, essa vela vermelha isoladamente, o corpo dela tocando em simetria com esse pavio, tocando com o pavio desse domínio vendedor, dessa pernada de venda, a gente tem um padrão de reversão. Então, contexto de reversão junto com o padrão de reversão, você pode pegar essa leitura de compra. Mas como falei, como já tem um padrão de continuação aqui, teve padrão de continuação, você não vai pegar essa reversão também, que vai ficar muito perigoso, porque o mercado pode muito bem vir descer, mesmo fazendo essa rejeição dessa pernada de venda. Então, qual que vai ser o melhor dos cenários? Se a gente tem domínio vendedor aqui, a gente vai marcar sempre na abertura, que é o domínio principal do gráfico, é o domínio da força do mercado. Se romper para baixo, a gente tem força de venda. E qual será o melhor cenário? A gente tem aqui o nosso domínio de venda, porque no corpo, na abertura dessa vela, tem domínio vendedor, tem força vendedora. Então, qualquer velinha vermelha conseguir romper para baixo, ela já vai ter força de mercado, já vai ter força do movimento da venda.
Então, se essa venda aqui vermelha tivesse entrado aqui para venda, tivesse rompido aqui para baixo, aí sim seria padrão de continuidade com contexto de continuação também. Então, padrão de continuação por quê? Porque fez duas velas vermelhas, onde o corpo da segunda consegue romper o pavio da primeira. E lembra, tem que deixar pavio para ambos os lados. Deixa o pavio ambos os lados, tem padrão de continuação, você pode pegar esse padrão de fluxo de velas. E é assim que você vai surfar esse movimento. Por exemplo aqui, fez pernada de impulsão, fez essa pernada de correção. Só que essa correção, ela só vai virar correção se o mercado rejeitar. Foi no caso que aconteceu. Se o mercado rejeitar, ela é sim uma pernada de correção para fazer um novo movimento de impulsão. Só que nesse caso, se conseguir romper para baixo o domínio, ela tem força de venda. Então, mesmo fazendo uma pernada de impulsão, essa pernada aqui, a gente consegue adivinhar que ela não é uma pernada de correção, e sim uma pernada de impulsão de baixa. Então aqui, o mercado ele vai virar para baixo, não vai continuar subindo. Então não é impulsão, correção, impulsão. Então aqui vai virar o quê? Impulsão para compra e impulsão para venda de novo, que ela entrou para dentro de domínio vendedor. Ela tem força de venda, com contexto de venda e com padrão de venda. Você pode operar vendido. E o que será o padrão aqui da impulsão, correção, impulsão? Será basicamente o que o mercado fez aqui. O mercado ele até fez aqui um padrão de continuação para venda. Só que nesse caso, ele já rejeitou nesse domínio vendedor. A gente pode marcar o pavio da abertura e a abertura dessa vela, onde no corpo está representado o domínio da venda e no pavio está representado pelo domínio da compra. Aí no futuro, se o mercado não conseguir romper para baixo, se o corpo dessa vela não rompe para baixo, lembra, o mercado não tem força de venda, não conectou com o movimento vendedor, ela rejeitou. E se ela rejeitou, ela não tem força de venda, pelo contrário, ela tem fraqueza nessa venda, aí sim, esse movimento de impulsão e correção, esse movimento aqui de correção, é um movimento de correção certo, é um movimento que ele só está corrigindo para você poder pegar essa reversão. Mas lembra que eu sempre estou falando para você, sempre pegue contexto de reversão com padrão de reversão. E contexto de continuação para padrão de continuação. Aqui nesse caso não. Mesmo tendo um padrão de continuação, junto com esse padrão de continuação, a gente tem padrão de reversão, onde essa vela, o corpo dela, consegue travar em simetria com o domínio aqui dessa vela, dessa pernada de venda, dessa primeira vela do movimento vendedor. Então fez isso, o padrão de reversão com o contexto de reversão, ele poderia muito bem fazer uma nova pernada de impulsão. E é isso que você tem que observar, é você saber o que o mercado está trabalhando. Fora o que o mercado não tem liquidez para venda, o mercado não deixou interesse vendedor. Essa vela verde ela vai bloquear toda a liquidez de venda. Então toda a liquidez de venda, quando o mercado estiver caindo, quando tiver padrão de venda para a gente operar, o mercado não vai vir buscar, porque o mercado deixou essa vela verde que não deixa pavio na sua abertura. E a gente sabe que toda vela verde que não deixa pavio na sua abertura é um segurança. A gente pode fazer essa marcação e tudo que estiver atrás dele, tudo que estiver atrás dessa vela de liquidez de venda são todos os pavios do fechamento da vela vermelha. Então esse paviozinho de venda aqui é a única liquidez que o mercado deixou para venda. Então quando o mercado estiver caindo, ele não vai vir buscar esse pavio. E por que não vai vir buscar? Por causa desse carinha aqui, por causa dessa vela verde que não deixa pavio na sua abertura. Então ela encerra toda a liquidez de venda. Então, encerrando toda a liquidez de venda, o mercado não deixou interesse para venda. Então, é por isso que essa vela aqui subiu uma vela verde. A gente tem padrão aqui de reversão, junto com o contexto de reversão, não tem liquidez para venda. E é por isso que pode sim subir essa vela vermelha, mesmo essas duas velas tendo um padrão de continuação. A gente teve dois cenários. A gente teve um padrão de continuação junto com o padrão de reversão. Pode acontecer isso também. O que seria melhor o cenário para você operar essa reversão seria todo o contexto, só que aqui não, aqui fez um padrão de continuação também, mas um padrão de reversão seria basicamente isso. O mercado não consegue fazer um padrão de fluxo de velas, onde o corpo da segunda vela não consegue romper o pavio e ela deixa mais pavio. Então a gente tem padrão de reversão, que mais? A gente olha aqui para trás, ela consegue travar em simetria com esse domínio comprador, que a gente sabe que na ponta do pavio dessa pernada de compra, na ponta do pavio dessa primeira vela do movimento comprador, a gente sabe que a gente tem aqui domínio de compra. Domínio de compra, a gente teve aqui uma pressão de alta, o mercado não tem liquidez para venda. Por causa desse carinha aqui, o mercado tem liquidez para compra. Aqui, esse cenário é muito forte para você operar comprado. Fora que se essa vela verde estiver conectado com a força compradora lá atrás, vai ficar melhor a sua operação ainda mais. Porque força compradora com padrão de reversão, com contexto de reversão, onde fez aqui uma pressão de alta,
onde o corpo da segunda vela não consegue romper o pavio da vela anterior, e o pavio dessa vela deixou uma pressão maior, deixou um pavio maior. Então temos padrão de pressão de alta, padrão de reversão, com contexto de reversão, onde teve uma rejeição de entrar nessa pernada de venda, então rejeitou esse movimento, ela não conectou, rejeitou a venda, teve força de compra, se lá atrás tivesse conectado com a compra, fez o padrão de pressão de compra, tem liquidez para compra. Aqui, essa vela aqui teria que ser uma vela verde. Você consegue adivinhar se a vela vai ser verde ou não se você tiver toda essa leitura. Leitura de conexão, leitura de forças de mercado, leitura de liquidez para compra, não tem liquidez para venda, consegue fazer um padrão de reversão com contexto de reversão, fraqueza na venda, força na compra, aí sim sua leitura está muito forte para o seu comprado. Então essa velinha aqui, ela teria que ser uma vela verde, mas como eu falei aqui, como fez um padrão de continuação, aí já vai ficar um pouquinho mais malicioso sua entrada. Você não pode acreditar que essa vela vai ser verde, porque também essas duas velas fizeram um padrão de continuação. Ela poderia muito bem vir descer até aqui. E mesmo se fosse uma vela vermelhinha, ela poderia sim te dar um grande de um loss. Que você tem que observar todo o cenário que o gráfico está te passando. Então vamos dar continuidade aqui nessa aula. Então o que seria aqui padrão de continuação? Duas velas da mesma cor, onde a gente tem a primeira e a segunda vela. A segunda vela, o corpo dela tem que romper o pavio da vela anterior e deixar mais pavio. Então deixou o pavio aqui na parte de baixo, na parte de cima, na parte de baixo e na parte de cima. Padrão de continuação do movimento, você pode operar comprado aqui, mas vamos observar todo o cenário. Aqui o cenário não está para continuação, o padrão sim está para continuação, só que o cenário, o contexto gráfico não está para continuação. A gente tem esse topo. O mercado fez aqui vela verde, vela vermelha, a gente tem um topo. Se o mercado não consegue romper esse topo, o mercado está limitado aqui, ele pode muito bem vir descer. Então essa operação de compra você evita para você evitar possíveis loss. E é isso que eu ensino no meu curso, eu estou te encurtando o seu caminho, onde lá dentro tem um material totalmente organizado para você conseguir exatamente isso. Você conseguir ter a leitura de sobrevivência no mercado, porque trade basicamente é isso. Você conseguir sobreviver no mercado, conseguir descobrir o motivo do seu loss e o motivo das suas vitórias. E é isso que vai te trazer consistência, e é isso que é melhor ainda, você vai conseguir sobreviver. Essa que é a palavra certa, sobreviver. Eu não estou te garantindo que você vai ter resultados positivos, mas eu estou te garantindo que você vai conseguir sobreviver. É você conseguir ter a leitura correta do preço e automaticamente, por consequência, você vai conseguir tirar resultado disso. Que você tem um operacional bem definido, um operacional que você sabe o motivo porque você vai tomar loss, melhor ainda, o motivo porque você está ganhando. Fora que se você utilizar com gerenciamento, o mercado é gerenciamento. Se você utilizar com operacional, você tem um operacional lucrativo, um operacional consistente, que é assertivo, junto com o gerenciamento, assim não tem como você quebrar a banca. É só você ter toda essa leitura que eu tenho. É só clicar no primeiro link da descrição para você ter acesso a todas as informações que eu tenho. Que essa que é a diferença. Você só não é consistente, você só perde dinheiro que você não tem essas informações. E eu tenho essa informação e eu quero passar para você de mão beijada. Eu quero encurtar o seu caminho. Mas para isso, você tem que pagar o preço. Então clica no primeiro link da descrição. Já me chama lá no WhatsApp. Enquanto o preço está acessível para todo mundo. Então vamos dar continuidade aqui na aula. Aqui, padrão de continuação do movimento. E por que disso? Duas velas vermelhas, onde a segunda vela vermelha ela consegue romper o pavio da vela anterior. E se ela faz isso, a gente tem um padrão de continuação do movimento. Vamos pegar essa venda? Não, ainda não. A gente tem que observar todos os movimentos do gráfico. Por exemplo aqui, o padrão perfeito que eu quero que você observe de começo é exatamente isso. A gente tem aqui padrão de continuação, onde a gente tem duas velas da mesma cor e a segunda vela ela consegue romper o pavio da vela anterior, deixando o pavio em cima, embaixo, em cima, embaixo. Pronto. Primeiro critério observado com sucesso. Só que você tem que olhar lá atrás se a gente tem domínio vendedor. A gente tem aqui o nosso domínio vendedor. Se ela faz conexão com esse domínio de venda e ainda por cima, esse domínio de venda não é a primeira vela do movimento. Por exemplo aqui, pode ser a primeira vela do movimento sim, só que é mais fraco. Mas vamos supor que é a primeira vela após o rompimento. Por exemplo aqui, a gente tem uma vela de venda e essa vela de venda ela consegue romper um domínio comprador. Por exemplo aqui, a gente tem domínio comprador, a gente marca a primeira vela do movimento, a gente marca a extremidade, rompimento, primeira vela após rompimento. Então esse domínio é um domínio forte, é um domínio protegido. No futuro, quando faz aqui, padrão de continuação do movimento, tendo força ao vendedor, que ela rompeu aqui para baixo, esse domínio de venda, que é um domínio forte, que é a primeira vela após o rompimento, você só espera essa vela aqui fazer o quê? Subir um pouquinho, você pega a sua operação de venda quando passar aqui do corpo. A leitura básica que eu quero que você tenha é essa.
É claro, se você utilizar todas as leituras, vai ficar muito melhor ainda. Mas a leitura básica é essa. É só você pegar aqui, padrão de continuação, entrando para força vendedora, já dá para ter um resultado muito legal. É que você tem que pegar aos poucos. Pega aos poucos conteúdos e vai avançando de forma gradativa. Porque se eu ensinar tudo de uma vez, você só vai se perder. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais avançada, é só você ver e rever quantas vezes for preciso. Se for preciso mais de 10 vezes, vê mais de 10 vezes, porque essa aula tá rica de conhecimento. E é o conhecimento que vai te trazer o que você tanto sonha. Então, se você gostou dessa aula, clica no primeiro link da descrição. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e aproveita para assistir esse próximo vídeo que tá aparecendo aqui para você, tá bom? Então, bora à próxima aula, tamo junto e é nóis!